O Sindicato Rural aqui de Canarana está trazendo pela quarta vez o renomado professor Luiz Carlos Molhão, meteorologista brasileiro, professor e pesquisador da Universidade Federal de Alagoas, PhD em meteorologia e pós-doutor em hidrologia de florestas. Ele foi por muitos anos pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais da NASA e diretor da área de Ciências Espaciais e Atmosféricas. Seu Molhão, satisfação em tê-lo mais uma vez aqui conosco em Canarana e o objetivo desta sua visita. Igualmente, é uma satisfação estar aqui de volta, né? 4 anos. Significa que eu estou trazendo boas notícias, né? Boas informações, porque senão eu já não teria me convidado mais. Mas a ideia é essencialmente a dos anos anteriores. Trazer um diagnóstico da situação, mostrando que no passado já ocorreram secas até mais severas do que essas de 2015, 2016, mostrar como está a situação dos últimos 6 meses, dos últimos 180 dias, para que o produtor rural possa ter uma ideia da umidade que ele tem no solo. Depois fazermos assim uma projeção do que vai ser a safra 2019-2020, e esse ano nós vamos esticar até dezembro de 2020. De agora até dezembro de 2020, o que se espera em termos de chuva para a região. E nesse último bloco, então, discutir esse problema da tendência do clima, porque existe uma teoria vigente, sem comprovação científica, tudo baseado em modelos de simulação de clima, que o homem estaria aquecendo o planeta. E, na realidade, o que vai acontecer nesses próximos 10, 12 anos é um resfriamento do planeta e não um aquecimento. E esse aquecimento que eles dizem que está acontecendo, em parte os culpados são os produtores rurais, né? E tudo que você emite, os chamados gases de efeito estufa, como o gás carbônico, o CO2, o metano que sai da pecuária, eles dizem que isso aí, aumentando a concentração desses gases, vai reter mais o calor, a radiação infravermelha que é emitida pela superfície, menos vai escapar para o espaço, vai aprisionar mais, e isso levaria a um aumento da temperatura. Então, há coisas absolutamente ridículas, como dizer assim, nós temos até 2030, 2030 não é nada, para impedir que a temperatura aumente de meio grau. Aí eu venho e mostro para eles que, na realidade, os modelos entre si, eles têm uma diferença de 3,3 graus. Como é que eu vou saber, acreditar que eles estão prevendo, né, esse aumento de meio grau? Qual a certeza que você tem? Na prática, nenhuma, porque os modelos não conseguem absolutamente prever acima para frente. Aliás, da própria previsão de tempo, as previsões confiáveis são de 24, 48 horas. Né? A partir de 5 dias, tem tanto ruído que não tem informação nenhuma. Né? O erro é bastante grande. E depois, nas discussões, eventualmente, discutir, inclusive, práticas agrícolas que podem ser mudadas. Por exemplo, um dos grandes problemas, impossível de prever, é o veranico. Quando vai se instalar um veranico? Ele é muito mais pronunciado em Minas Gerais do que aqui. Mas aí todo mundo fica dizendo, oh, e o veranico? Primeiro, o veranico, na realidade, ele é um resultado da passagem do sol. Então, o veranico ele se instala fisicamente e não tem como a gente mudar. Quando o sol está mais para o sul, ali no Trópico do Capricórnio, por exemplo, a chuva está concentrada ali, sobe, o ar que sobe, ele deixa toda a umidade na forma de nuvens e chuva, e o ar que desce, ele é muito seco. Então, ele cria o veranico.
não tem como você acabar com o veranico. Ora, tem como você modificar suas práticas agrícolas, por exemplo, obrigando a planta a ter um sistema radicular mais volumoso, que tal sorte que usar técnicas, não sei como é que chama aqui, ali em Minas Gerais chamam de terraceamento, no Paraná chamam de murundum, né? Que é para forçar a infiltração da água, uma vez que o Ministério Público, que ainda não mudou, né? Porque o governo ainda é recente, o Ministério Público não gosta que o pessoal faça barragens. E pelo tipo de clima que vai se estabelecer, o que a gente percebeu é que o número de dias com chuva diminuiu. Porém, o total anual não muda. Então você diz, pô, então o que é isso? Fica claro que se você dividir o total anual pelo número de dias com chuva, agora cada chuva é mais torrencial, você tem um volume maior do que tinha antes. E você não pode deixar essa água escapar. Você tem que segurar essa água. Então, se o Ministério Público não te permite fazer barragem, a forma que você tem é barrar ela e fazer com que ela fique armazenada no seu solo. Então, essa prática de murundum, de terraceamento, tem que ser utilizada para aumentar a umidade do solo, de tal forma que, se você usa uma técnica que vai fazer com que o sistema radicular fique mais volumoso, então, quando chega o veranico, a planta tem um volume de solo maior para explorar, e se você conseguiu conservar mais água no solo, ela passa brincando 3, 4 semanas sem se afetar, né? É uma dificuldade, particularmente em solos que têm um percentual grande de argila, a compactação em cima. E a compactação, ela não só oferece resistência à infiltração de água, como também ela oferece resistência às raízes assim que a semente germina. E há uma tendência do sistema radicular ficar mais próximo da superfície, ao invés de se aprofundar, ele fica horizontal. E quando vem um veranico, seca aquela camada e a planta morre. Seu Molhão, qual é a mensagem que o senhor estará trazendo para os produtores aqui de Canarana com relação ao clima? Podemos esperar, então, para essa próxima temporada 2019-20, um ano com volumes normais de chuva, como o senhor mesmo disse também, talvez não tanta chuva no início do plantio. Então, já está circulando uma notícia aí que diz que foi emitida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, juntamente com o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, dizendo que as chuvas vão atrasar. Eu não acho que elas vão atrasar. Eu acho que a minha previsão é que comece a mudar já ainda este mês. E, para minha surpresa, hoje de manhã, eu fiz o que muito meteorologista de escritório não faz, olhei para o céu e, de repente, vi que o céu estava diferente, não está? Já não está diferente dos outros dias? Então, eu acho que vai mudar e que outubro vai chover na média, sem problema nenhum. Porém, é possível que dê uma quedazinha em novembro, porque aí as frentes frias vão parar mais lá para cima, na Bahia, e vai ficar uns dias com chuva menos abaixo da média aqui. Mas depois de dezembro volta a chover bem. De janeiro a junho volta a chover bem, com possivelmente chuvas acima da média em abril e maio, possivelmente até metade de maio. Então, quem está preocupado com safrinha, por exemplo, já pode ficar tranquilo, porque a previsão é que a chuva continue, né, até maio. Depois seca, como normalmente os meses, né, julho, agosto, setembro, chove sempre muito pouco, junho, julho, agosto, setembro. E a minha preocupação agora é outubro a dezembro de 2020. Tá certo, tem muito tempo até lá, mas eu estou achando que pode ocorrer
um El Niño. Como os seus ouvintes sabem, o El Niño é aquele aquecimento das águas do Oceano Pacífico. A gente sabe diagnosticar que as águas estão mais aquecidas. Muitas vezes é um ninho forte, 3, 4 graus acima, mas não sabe exatamente qual a origem, o que causa isso, né? Então, eu estou prevendo que vamos ter um El Niño no final de 2020. E aí pode ser que esse El Niño venha a reduzir a chuva. Vamos ver até lá, eu espero que essa minha intuição esteja errada. Mas baseado então no que eu vi para trás, me parece que pode ocorrer um El Niño em outubro a dezembro de 2020. Mas nesse período agora, de agora até o final da safra e safrinha, aí não vamos ter problema nenhum, vai estar na média, numa boa, e só novembro que pode dar um decréscimo na chuva, mas em compensação, abril e maio chove um pouco acima da média. Só ainda como um último assunto, uma última questão, é sobre o nosso clima, a temperatura. Estamos percebendo que estamos com alguns dias agora, nesse período de transição do período da seca para o período chuvoso, tivemos aí o registro de algumas temperaturas até bastante elevadas, 41, 42 graus. E a umidade do ar também chegou até os 10%, clima de deserto. O senhor atribui isso ao quê? Ao fator do desmatamento ou é um fator normal do clima? É um fator normal do clima. Vocês vão ver mais ao longo desses próximos 10 anos, vocês vão ver isso acontecer. A amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a máxima num dia e a mínima do dia, que ocorre de madrugada, vai aumentar. E a umidade relativa, nesse período, sempre vai estar mais baixa. Nós fizemos um estudo alguns anos atrás, e o que domina o clima nessa região é o chamado Sistema de Alta Pressão do Atlântico Sul. Ele pega toda essa região, desde lá do sul da África até aqui o Brasil e Bolívia, claro, América do Sul de maneira geral. Então, o que nós percebemos naquela época foi que há períodos, como esse que nós estamos entrando agora, em que o centro desse sistema de alta pressão, ele se desloca de próximo da África do Sul em direção ao meio do Atlântico. É um deslocamento que ele vai para noroeste. Ele se aproxima muito, ele se aproxima da ordem de 1.800 quilômetros, mais próximo da costa brasileira. Então, ele tem uma dominância maior. E associado a esse centro de alta pressão, o movimento de ar é seco, sem nuvens. E nós estamos numa posição que, mesmo durante esse período, a carga de radiação solar é bastante grande, devido à nossa latitude ser muito baixa, em torno de 13 graus de latitude sul. Nesse período, por exemplo, mesmo que o Sol esteja no dia 21 de junho, na sua posição extrema máxima no hemisfério norte, ainda assim vai estar fazendo em torno de 30 graus ao meio-dia. E, tecnicamente, o fluxo de radiação que chega depende do cosseno do ângulo que faz com a vertical. E cosseno do ângulo de 30 graus é 0,87, quer dizer, praticamente está chegando 100% da radiação. Hoje o Sol está muito próximo do Equador. Ele deve cruzar o Equador no dia 21 de setembro, hoje já é dia 9. Então está muito próximo do Equador. O ângulo que o Sol faz com a vertical ao meio-dia é um ângulo muito pequeno. Então praticamente já está chegando 100% do fluxo de radiação, que quando o Sol estiver aqui em cima das nossas cabeças, em final de fevereiro, ou antes, ele passa antes, em novembro,
chega na estação, tem uma estação automática aqui, em Canarana, do Inmet, você olha o radiômetro, chega a dar 1.200 watts por cada metro quadrado. Quer dizer, um monte de energia realmente que chega e que faz com que a temperatura vá lá para cima e a umidade relativa, ela caminha contrário. Quando a temperatura aumenta, a umidade relativa baixa. Ao contrário, de madrugada, que a temperatura diminui, a umidade relativa sobe. Então, nós vamos ver muito disso nesses próximos 10 anos, nesse período de seca. É perfeitamente natural, não tem absolutamente interferência do homem, é apenas o fato de que esse centro de alta pressão, que causa céu claro, um fluxo enorme de radiação solar e, como consequência, uma amplitude térmica grande e umidade relativa baixa, está ligado ao deslocamento desse centro que se aproxima da costa brasileira, mais ou menos uns 1.800 quilômetros. E aí ele fica mais intenso aqui. Isso é perfeitamente natural, já aconteceu no passado, né? Particularmente entre 1946 e 1975, acontecia isso frequentemente. Só que, naquela época, o agronegócio era de pequena escala, era mais agricultura de subsistência, a população era mais baixa, então não tinha tanto impacto, né? Mas, de qualquer forma, é perfeitamente natural e não tem nada a ver com o desmatamento da Amazônia, com o desmatamento do Cerrado, nada. Se tudo tivesse como estava há 100 anos atrás, iria acontecer a mesma coisa. Ok, nós conversamos com o professor Molhão, que já pela quarta vez está vindo a Canarana, desta vez através do presidente do Sindicato Rural de Canarana, Alex Vich, convidando ele para ministrar uma palestra importantíssima sobre o nosso clima, as perspectivas para 2019 e 20. Mais uma vez, muito obrigado, professor Molhão, e nós agradecemos pela oportunidade de conversar com o senhor. Muito bem, para mim também é uma grande satisfação poder estar de volta e procurar trazer o que eu acho que de melhor a gente tem, né? É uma previsão, não é uma certeza, mas tem que lembrar que os métodos que estão aí são até, eu diria, de menor qualidade do que o meu, porque vamos pegar a situação atual. Os Estados Unidos sofreu um inverno rigoroso, a ponto de eles terem perdido a janela de plantio de soja e milho, principalmente os estados do norte. Eles vão plantar agora atrasado, estão com 3 semanas de atraso e já estão sujeitos a ter uma geada antecipada agora em setembro, ou no mais tardar no início de outubro, ou até uma nevasca. E se isso ocorrer com o enchimento da vagem, a quebra na safra americana vai ser muito grande. Já auditores independentes já informam que em agosto já havia 10% da quebra na safra americana. Comparado com os últimos 5 anos, 2014 para cá, os cultivos dos anos anteriores, em agosto, eles estavam todos classificados como bom e excelente. 80% bom e excelente. Esse ano só tem 30% de bom e excelente. É muito provável que a safra americana vá ter um revés muito severo, uma quebra severa, e isso certamente vai valorizar. O saco de soja deve realmente aumentar de preço em função da pressão internacional pelo alimento. Então, é uma satisfação poder trazer essas informações, não só do clima, a tendência do nosso clima para essa safra agora, como para os próximos 10 anos, como também essas outras coisas, essas análises que estão ocorrendo no mundo, que é para o nosso produtor ele se planejar. Se ele pudesse segurar a soja dele, né? Então, com o mesmo esforço que ele fez,
ele vai faturar mais por saco de soja. E, obviamente, ter um lucro um pouco melhor, né? Então, para mim, é uma grande satisfação estar de volta e espero, como eu disse já no começo da entrevista, se eu estou aqui pela quarta vez, é que o pessoal avaliou que vale a pena, né? Porque se não fosse, não viria. Então, para mim, é uma satisfação estar aqui com vocês e eu espero que no ano que vem a gente esteja de novo numa Vida Nova FM com uma outra entrevista.